Olá, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à minha primeira live aqui no Instagram. Esperar só mais uns segundinhos. A professora Lídice entrou, minha convidada para essa live. Vou adicioná-la aqui. Esperar ela entrar. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Olá, professora. Olá, como Boa está? tarde. A senhora me ouve bem? Ouço muito bem, consegue me ouvir? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Consegue me ouvir bem? Pronto, agora para mim ficou melhor. Tava baixinho o som. Que alegria ter esse momento. Que alegria finalmente poder conversar assim mais próxima da senhora. Estou muito feliz de estar aqui, graças a Deus e aos amigos, né, que ajudaram a compartilhar meu perfil para que eu tivesse o número de seguidores para poder fazer essa live. Ela finalmente está sendo possível acontecer aqui. E eu quero, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Valesca Bastos. Eu escrevi um livro chamado Do Éden à Cruz. Ele está aqui fresquinho na minha mão. Uma reflexão teológica e social sobre violência doméstica. E essa live, ela é para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Tão necessário para esse tempo. E a minha convidada, mais que especial para essa live, é a professora Lídice Meia. Eu vou pedir que ela se apresente melhor e depois eu conto um pouquinho dessa minha relação, né, com ela, para ela participar dessa live. Seja Ok, bem-vinda, professora. obrigada. Muito bem-vindos todos aqueles que já estão conosco aqui participando. Já vi aqui Maurício, mais duas meninas. Muito bom. Eu acredito que vocês vão aproveitar bastante dessa conversa e espero que vocês possam também fazer perguntas à Fernanda. A Fernanda é uma pessoa extremamente capacitada para responder acerca desse assunto, violência doméstica. Ela trabalha bastante com isso. Mas por que eu estou nesta live, na verdade? Eu participo do livro da Fernanda, do Éden à Cruz. Eu pude ter o orgulho e a honra de estar fazendo o prefácio desse livro, e eu digo que é uma honra, realmente foi algo que me chamou a atenção, foi o assunto do livro. Um livro muito bem escrito e de um assunto que não encontramos no mundo evangélico, no mundo cristão em geral, algum assunto tão completo como esse livro traz. E por que a Fernanda me procurou? Eu tenho trabalhado há mais de 20 anos uma pesquisa de antropologia bíblica, pesquisando acerca da mulher na Bíblia e no cristianismo. Com isso, já fiz vários cursos, tenho diversos cursos publicados já, e vocês podem encontrar na minha página, lidsemeyer.pro. Eu sou antropóloga, doutora em antropologia e história, trabalho atualmente em Portugal, na Universidade Lusófona, em Portugal, lecionando no curso de Ciência das Religiões. Também sou professora no Seminário Batista, aqui em Portugal, e em diversas outras instituições, como também a Universidade da Uniaberta, no Brasil, em São Paulo, onde tem vários cursos na área de psicologia também, e também no Moriarty College, e diversas outras instituições que vocês vão me encontrar também lecionando acerca desses assuntos que envolvem a mulher no cristianismo, nas diversas religiões, e a mulher na Bíblia. E foi assim, então, que a Fernanda veio a fazer contato comigo, principalmente a partir de um livro publicado em 2005, chamado Cristianismo no Feminino. Exatamente. Eu, antes de começar a escrever meu livro, e também durante o processo de escrita,
eu busquei muitos livros, né, que falassem do feminino, principalmente nesse aspecto da igreja, porque o meu livro, embora ele seja sobre violência doméstica, ele busca trazer uma reflexão teológica também sobre esse lugar do feminino, da mulher, né? Nos estudos, nas pregações, nos ensinamentos que muitas vezes, infelizmente, reforçam a ideia de que as mulheres precisam se manter em, em ambientes, em famílias, em casamentos adoecedores, né? De violência, de presença de violência física, psicológica, sexual, como forma de se manter fiel a Deus, como se isso fosse sinônimo. E aí eu trago no livro algumas reflexões, né, sobre esses ensinos, sobre determinadas passagens bíblicas que, se lidas e ensinadas de maneira equivocada, né, o que o autor daquela passagem se propôs a fazer, podem colocar, manter muitas mulheres nesse lugar de violência. E nesse processo de leitura para a construção do meu livro, eu tenho aqui a versão do Kindle dele. Esse livro, ele é lindo. Eu preciso comprar a versão física, porque ele tem várias fotografias de arte. Então, eu imagino que o livro físico seja muito lindo de se ver. Mas esse é o livro da professora Litzmeia. A presença da mulher na vida da igreja. Cristianismo no feminino. E eu lendo esse livro, eu vi assim, meu Deus, como que esse livro retrata muito do que eu pensava, né? Ela traz ali as mulheres da genealogia de Jesus, que eram mulheres que eu sempre achei linda a história delas. Eu sempre estudei sobre elas. Eu conheci com mais atenção a história dessas mulheres a partir da leitura de Tim Keller, O Natal Escondido, que ele traz ali as mães de Jesus, que são as mulheres presentes na genealogia de Jesus. E a senhora trouxe também a reflexão sobre essas mulheres. Aí eu fiquei assim, encantada com a leitura do livro e fui procurar a senhora no Instagram. E aí, como eu estava escrevendo, e eu trago um pouco também sobre essas mulheres no meu livro, eu falei, eu vou tentar me aproximar, vou perguntar se ela poderia ler, de repente, contribuir. Porque eu estava escrevendo assim, meio que sozinha, né? Sem uma orientação. Então, eu queria alguém que fosse de uma área que pudesse ler e apontar, olha, Vanessa, isso aqui precisa ser melhorado nisso, nisso, nisso. E eu fiz a proposta de forma bem assim, despretensiosa e fiquei muito surpresa e honrada em a senhora ter aceitado que eu encaminhasse, né, o que eu havia escrito até aquele momento para que a senhora pudesse ler. E ali a senhora fez várias considerações, né? Me sugeriu trocar a ordem de alguns capítulos, fazer acréscimos dentro do que já estava escrito, ou escrever coisas que não estavam ali, acrescentar capítulo. E para mim, assim, isso foi essencial. Eu sou, assim, imensamente grata, porque a senhora não me conhecia, né? Enfim, e acreditou e me incentivou. E graças a Deus eu tô com ele aqui em mãos, porque eu não fiz por editora. Então, a gente escreve e fica meio perdido. Meu Deus, e agora? Não tem uma editora, como que eu vou publicar esse livro? E foi todo um processo para achar alguém, para diagramar, para fazer a revisão. E achei, encontrei, e Deus faz tudo, eu digo que ele faz tudo no tempo certo. Porque eu tinha uma pretensão de lançar esse livro em março, porque era o mês da mulher. Mas a empresa que fez a parte de diagramação não conseguiu me entregar o arquivo, né, para impressão a tempo. E eu fiquei um pouco triste, ansiosa, meio que desanimada, mas ela me entregou no tempo certo. Eu achei uma gráfica também no tempo certo. E vou lançar o meu livro aqui, para vocês verem, no dia 1º de agosto. E que é uma data bem simbólica, porque no Brasil o mês de agosto ele é todo dedicado ao enfrentamento e combate à violência doméstica. Ele é conhecido como Agosto Lilás. Então eu vou ter a oportunidade no primeiro dia desse mês, né, que é um mês onde eu comecei a fazer postagens no Instagram sobre esse tema ano passado, ali próximo de agosto. E de lá para cá foi crescendo, crescendo, crescendo. E estou um ano depois, não só com o Instagram assim mais consolidado, mas lançando o meu livro sobre esse tema. E é extremamente honrada por ter alguém como a senhora, né, que já estuda tantos anos sobre o feminino, fazendo o prefácio desse livro. Para mim é uma honra e um presente do céu para mim. E aí eu queria que a senhora apontasse, assim, né, a senhora que já estuda há tanto tempo sobre o feminino, e eu achei muito interessante algo do livro da senhora, que a senhora fala sobre como o olhar da mulher para a história é diferente do olhar masculino. E a senhora traz a questão de
Batseba, né? Até na própria pintura, porque no livro da professora Litsi, como eu disse, ela traz obras de arte feitas por mulheres, né? E ela explica um pouco de como que esse olhar na própria arte, na pintura, é diferente do olhar masculino. E eu fiquei encantada, não só com a imagem que a senhora traz a respeito de Batseba, mas como que é diferente, né? Como que por tanto tempo a gente foi levado, muitas vezes, a ver essa mulher como uma mulher sedutora, como uma mulher que induziu o rei, o homem, segundo o coração de Deus, a cair em tamanho pecado. Então, a senhora pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, e falar um pouquinho, né, também sobre o que a senhora achou do meu livro em relação a esses estudos, né, que a senhora já faz com o feminino. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo dele em si. Tá certo, Fernanda. Como ela colocou muito bem, Batseba é um exemplo muito interessante que podemos observar da Bíblia de uma violência doméstica ocorrendo. No caso, que vemos claramente uma mulher que era, como o profeta Natan a coloca, né, um poldeirinho, com uma mulher, então, que não tinha, na verdade, culpa nenhuma na situação. Acho que um homem, com bastante poder, no caso, fez tudo, então, para conseguir dormir com essa mulher, violentando essa mulher, depois devolvendo-a à sua casa. É uma questão realmente muito complicada. Nem sempre as pessoas conseguem enxergar dessa forma essa violência. Violência essa que foi perpetuada por Davi, já que, por seus filhos, vai violentar a meia irmã, Tamar. Então, pede ajuda para o irmão Absalão. O que ela ouve? Cale-se, não fale nada, ele é filho do rei. Isso puxa muito para a história do que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente observa, infelizmente, quando os capítulos muito importantes do seu livro, que fala da violência doméstica e como ela é tratada nas igrejas. Então, da mesma forma, Absalão e Davi silenciaram-se sobre o crime de Aminon contra Tamar, sobre a violência produzida de Aminon contra sua irmã Tamar, muitas vezes nas igrejas também um silêncio, uma naturalização da violência. E essa naturalização, como você colocou muito bem, também já se baseia muitas vezes numa leitura parcial dos textos, uma leitura de frases muitas vezes pensadas de alguns textos bíblicos, sem um estudo do contexto como um todo, que vai, de certa forma, autorizar abusos em cima, principalmente da mulher. Você comentar também, até que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Além da violência da mulher, como essa violência doméstica pode também ultrapassar a questão do feminino e atingir outros membros também da própria família. Eu acho que esse papo aqui, eu acho interessante essa conversa entre nossos livros cristianismo e o feminino e do Éden Cruz, é perceber como aquilo que já acontecia, a Bíblia expõe muito claramente, aquilo que acontece quantas vezes ainda durante todo esse crescimento do cristianismo, ainda hoje ocorre e essa esperança ainda há tempo de resolver essa situação, de conseguir alertar a igreja sobre o problema e conseguir dar formas de como colaborar para que isso deixe de existir, ou pelo menos diminua bastante a quantidade da existência dessa violência dentro das lares, principalmente esses lares cristãos. E aí, voltando à questão da leitura da mulher, que o Maurício colocou aqui um pouquinho também, é que realmente a mulher lê os textos bíblicos, que é Cristianismo no Feminino, o título do meu livro, que é uma releitura do texto bíblico, mas sob o olhar feminino, o olhar da mulher, observando muitas vezes detalhes que às vezes uma mulher consegue observar e o homem não tem tanta possibilidade, tanta facilidade de observar isso tudo. Mas hoje não estamos falando de cristianismo feminino. Hoje a gente quer falar sobre o Éden, do Éden à Cruz. E eu acho que a gente vai começar essa conversa falando, explicando um pouquinho aqui para aqueles que estão conosco aqui,
sobre quais são os tipos de violência que alguém doméstica pode sofrer. Muitas vezes pensamos que violência é só física. Não, não é só física. Então, eu queria, Fernanda, falar um pouquinho sobre isso. Explica para todos, que nem todo mundo sabe. Tá. Ô, professora, as pessoas estão falando aqui que o áudio está um pouco cortado. Vocês me ouvem bem? Foi no momento que a professora Litz estava falando. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, me informa aqui. Eu percebo que existe muito receio de se estudar qualquer coisa. Vocês estão me ouvindo? Meu áudio está falhando também? Ah, a professora disse que o áudio da senhora, quando a senhora fala, tá falhando. Estamos muito longe, né, em Portugal. Eu vou botar um fone para ver se melhora. Tá bem. Então, eu percebo que existe muito medo, principalmente da liderança evangélica, vamos dizer assim, em sequer ler, estudar. Então, qualquer leitura que sinalize algo do tipo, qualquer tipo de informação a esse respeito, me parece que tem-se muito medo, muito receio de que em apenas ter uma informação sobre esse assunto já seja algo assim perigoso, já seja algo preocupante. Nossa, aquela irmã está falando sobre isso, está lendo sobre isso, está postando sobre isso. E aí isso já cria uma barreira, é uma impressão que eu tenho, não com todos, mas com uma parte, uma parcela do mundo evangélico que me vê, que me segue, enfim. Parece que você está pregando contra o evangelho. Mas isso eu percebo que é um equívoco muito grande, porque a palavra nunca escondeu nada do que aconteceu desde o Éden, né? Quando houve ali o primeiro homicídio de um irmão matar o outro irmão, desde a queda, durante toda a história bíblica, Deus nunca escondeu, né, o que aconteceu. Então eu penso que falar sobre isso não é incentivar que isso aconteça, muito pelo contrário. E aí eu entro no que a senhora me pediu para falar, que é sobre os tipos de violência. Às vezes as pessoas, na maioria das vezes, elas pensam assim: nossa, mas eu não tenho, na minha igreja não tem esse problema. A gente não tem problema com a violência doméstica. Nenhuma irmã aqui apanha do marido. E talvez não apanhe, ou talvez apanhe e ela consiga se esconder, mas existem outros tipos de violência, né? Então, tem-se essa... Não todos, mas uma grande parcela da população, principalmente cristã, acha que a violência doméstica ela é apenas a física, né? Que é aquela que já é visível, que já deixa marca, deixa o hematoma, deixa o olho roxo, o braço com marcas. Mas a Lei Maria da Penha, ela vai caracterizar 5 tipos de violência, que é a física, a psicológica, a moral, patrimonial e sexual. E agora, esse ano, eles incluíram também a violência vicária, que não entrou no meu livro, porque, enfim, foi um acréscimo feito depois, que eu já tinha encaminhado, que é a violência onde se utiliza não só dos filhos, mas de algo que seja de muito valor para a mulher como forma de puni-la. Mas na maioria das já vezes... tem acréscimo, então, para a segunda edição. É verdade. Mas na maioria das vezes é com os filhos. Então, mas pode ser também com um animal de estimação, um cachorro, ou algo que aquela mulher queira muito bem. Então, pune-se essa pessoa, esse indivíduo, vamos dizer assim, sobre quem essa mulher tem muito carinho, muito afeto, como forma de punir essa mulher de forma indireta. Então, a violência... Aí eu trago no primeiro capítulo, inclusive foi essa uma das sugestões que a professora Alice me trouxe, que eu havia colocado primeiro, falar sobre, começar já falando do Éden à cruz, né? E aí ela me sugeriu que eu já iniciasse o primeiro capítulo falando desses tipos de violência. E o primeiro capítulo do livro já traz isso, o nome dele é Compreendendo a Violência Doméstica. E ali eu vou trazer de forma simples, eu não quis fazer nada de forma assim, vamos dizer, de difícil compreensão. Eu quis fazer um texto de uma linguagem simples mesmo, para explicar, porque o mundo evangélico ele é um mundo muito misto, muito plural, né? Então, tem pessoas que às vezes não gostam de ler, às vezes não tem tanto interesse. Então, eu procurei fazer uma linguagem mais simples, de forma a facilitar a leitura até de quem não tem o interesse por ela. E ali eu começo explicando um pouco sobre o que é a violência doméstica e sobre o que é a Lei Maria da Penha, que eu vejo que são alguns equívocos, na verdade, a respeito dessa lei. Na verdade, o que é que ela trouxe de novo? Ela nomeou aquilo que já existia.
mas que algumas décadas passadas eram tidas de que maneira? Isso é conflito de casal. Isso é briga de casal. Isso não diz respeito a você, não diz respeito ao Estado. E a lei veio para nomear, para dizer não. Isso não é briga de casal. Isso não é um conflito matrimonial. Isso é um crime. Então, você agredir a sua esposa, sua companheira de forma física, psicológica, moral, patrimonial e sexual não diz respeito ao ambiente doméstico. Ele é uma demanda social e hoje no nosso país, com as estatísticas que nós temos, com o índice de feminicídio cada vez mais crescente, a gente pode dizer que é até um problema de saúde pública. Então, o primeiro, eu trago ali no capítulo primeiro, eu vou dividindo item por item, eu trago a violência física, que eu acho que essa é a mais comum, a mais fácil de ser identificada, que é aquela feita, que deixa marcas no corpo, é aquela feita no próprio corpo da pessoa, qualquer conduta que ofenda a integridade física, corporal dessa mulher, né, vai ser caracterizado como violência física. E daí tem a violência patrimonial, que é uma violência que tem pouca notificação, é como se ela quase não existisse. Na verdade, é que ela não é que ela não exista, é que muitas vezes quem passa por ela não se reconhece vivendo essa realidade. Então, é uma violência que não é notificada, muitas vezes porque não se sabe que aquilo que a pessoa vive é patrimonial. Então, aquela vigilância minuciosa sobre a vida financeira da mulher, né? Controlar cada gasto, como se a mulher fosse suspeita. Há relatos de uma pessoa que eu atendi certa vez, que ela tinha que trazer minuciosamente tudo que ela gastou no supermercado, apresentar a nota fiscal do mercado, porque senão tinham conflitos, se reverberava em casa com outras situações, né? Então, a mulher tem que apresentar tudo que gasta e isso não é de forma igualitária, né? Então, a mulher apresenta tudo minuciosamente e não sabe quanto que o homem gasta, o que ele gasta, não tem acesso à conta, não tem acesso ao cartão. Então, isso vai se caracterizar como violência patrimonial. Mas não só isso, aquele homem também que não paga a pensão alimentícia para os filhos. Isso também entra como violência patrimonial. Por quê? Porque a senhora me pediu para falar também que é importante, a gente fala muito de violência doméstica em relação a relações afetivas. Mas a Lei Maria da Penha, ela não se limita à relação afetiva. Então, todas as relações que acontecem no ambiente doméstico contra a mulher, seja ela mãe, irmã, uma prima, se existe ali uma relação afetiva e aquela violência se deu no ambiente doméstico, a Lei Maria da Penha também vai enquadrar aquela agressão, aquela violência como sendo violência doméstica. A violência sexual também, principalmente no ambiente cristão, eu acho que é bem problemático, porque existem versículos bíblicos que são interpretados de forma totalmente equivocada, como se colocasse aquela mulher tendo que estar disponível sexualmente para aquele marido, porque afinal o corpo dela pertence ao seu marido, né? Porque é isso que a palavra supostamente diz. Então ela não pode dizer não, ela tem que estar disponível o tempo todo para aquele homem. E não se fala que no ambiente familiar o estupro marital ele existe e ele é crime também, ainda que seja em uma relação de casamento. Então, o problema que eu vejo hoje, que coloca essas mulheres cristãs em maior vulnerabilidade, se dá pela falta de informação. Pela falta de informação daquela mulher, né, que muitas vezes se vê com muitos julgos, eu até diria, porque ela precisa ser sábia o tempo todo, como se a sabedoria fosse... porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, se essa casa ela não está edificada, se essa casa ela está desmoronando, esse lar não está funcionando, ele está caindo, a culpa é dessa mulher, que não é sábia e que, portanto, não sabe edificar o seu próprio lar. Então, essa mulher que muitas vezes é bombardeada com tantos ensinamentos dessa forma, com tantos ensinos voltados apenas para ela, muitas vezes sem a informação que aquela atitude daquele homem não é porque é o jeito dele, não é porque é culpa dela ele agir assim, não é porque ele aprendeu de outra forma. Não, aquela atitude dele é uma atitude de violência.
E ela precisa ser nomeada, precisa ser dita. E tem aspectos que são conflitos de casal, né, e que podem ser trabalhados com a ajuda da liderança da igreja, né, num aconselhamento pastoral, em uma reunião de casais, e não há problema nisso, tem o seu lugar de importância, é necessário. Mas existem aspectos que ultrapassam aquilo que é chamado, por exemplo, de conflito de casal, e que, portanto, não pode se limitar ao ambiente de um aconselhamento pastoral de gabinete. E por isso é tão necessário que eu desejo realmente de coração que esse livro alcance não só as mulheres das igrejas, mas também os homens, para que eles, e principalmente a liderança, para que eles possam abrir os olhos, né, descortinar os seus olhos para essa temática e entender que existem situações que as famílias vivem dentro dessa igreja que não podem mais ficar ali sendo tratada como um aconselhamento, muitas vezes o casal junto, né? Isso expõe muito mais essa mulher a uma vulnerabilidade, porque ela está ali muitas vezes no ambiente de aconselhamento ao lado do seu agressor, na frente do pastor, e ele é uma pessoa, quando chega em casa ele é outra pessoa. Então isso coloca muitas vezes até essa mulher em maior risco. E muitas vezes é por falta de informação, né? E a Você tem que lembrar o informação. seguinte, Fernanda. Essa falta de informação, embora você tenha colocado que a falta de informação da mulher, infelizmente a falta de informação é geral. O homem também. A gente não pode botar também a culpa que o homem então é o carrasco, o homem faz isso porque ele sabe que ele está errado. Não, muitas Sim, vezes esses homens não sabem que estão errados. São homens que porque viram os muitas pais reações é fazendo isso, cultural. viram os avós fazendo isso, eles Uhum. aprenderam a agir desse jeito. Eles agem com a esposa como viam os pais agirem com a mãe. E aí cabe justamente aí que entra a importância do seu livro, entra aí a importância, como você colocou muito bem, da liderança, ter acesso a essa informação, para discutir nas igrejas, não só com as mulheres. Isso tem que ser discutido também com os homens. Qual é o papel do homem no lar? Porque, infelizmente, da mesma forma como a leitura da Bíblia, de forma parcial, de forma errônea, pode trazer um papel feminino inferiorizado, também traz muitas vezes um papel masculino muito também confuso e muito Sim, errado. E isso também vai trazer essa mesma consequência que você está expondo aqui. Então, eu digo exatamente. só levanto essa questão, somente isso. Lembrar que nem sempre é apenas a má informação da mulher, né? A má informação, infelizmente, é da sociedade em geral. Sim, e eu vejo dessa forma também. No capítulo 5 do livro, eu trago o título assim: Masculinidade Redimida, entre a queda e a graça. Ele é um capítulo menor, porque eu acho que esse assunto em relação à masculinidade, ele é um assunto necessário e que não pode ser tratado assim de forma simples, ele precisa ser aprofundado, né? Mas eu trago ele de uma forma bem simples e resumida, mas a mensagem é: hoje a masculinidade que muitas vezes não é falado diretamente, eu pelo menos não percebo tanto se falar no aspecto da masculinidade nos ambientes de igreja, não se vê tanto congressos para homens, se vê muito para mulher, né? Para ensinar a mulher o que é ser mulher, às vezes até dentro de estereótipos que nada tem a ver com a palavra, mas se vê pouco ou nenhum sobre o homem. E quando se vê, é sempre de um referencial de masculinidade que não aponta para Cristo. Porque Cristo fala, né, que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E o homem deve amar esta mulher como Cristo amou a igreja. Então, qual é a mulher que dentro de uma relação se vê amada, cuidada, servida, né, por um homem que se entrega a ela em amor como Cristo fez por nós, que não se submete, não no aspecto do que a gente entende hoje culturalmente, né, de subserviência, de se diminuir, mas não está Amor ali, né, quer com aquele servir, homem. é diferente. Isso não é Então, cristianismo. Cristianismo é essa tá bem equalidade. baixinho, professora, o som da senhora. Eu digo que submissão sem amor, como você coloca mesmo, é servidão. Isso não é cristianismo de forma nenhuma. Isso tem que ficar muito claro. Eu acho ótimo isso que você está levantando aqui. Sim, a Bíblia fala no termo submissão, mas a submissão não é essa da mulher. Submetei-vos uns aos outros no amor de Cristo. É Exatamente. mútua. E isso às vezes é esquecido, sim, nas pregações.
E lá no início fala assim, submetei-vos uns aos outros, né? Como filhos amados de Deus. Então, muitas vezes nós vemos homens e mulheres que não sabem quem são, não entendem que são filhos de Deus e que, portanto, devem viver uma vida que apontem para como o filho de Deus deve viver, né? Então, se cobra essa submissão dessa mulher e não se fala desse homem que não ama essa mulher. E muitas vezes o que se fala sobre essa masculinidade é dentro de um estereótipo, muitas vezes carregado, né, de um padrão masculino marcado pela cultura, pelo machismo mesmo, que é a cultura onde muitas vezes é nós. E essa é uma palavra que não se pode nem sequer falar no ambiente, em determinados ambientes cristãos, porque parece que você está falando, né, não está descrevendo uma realidade. E o apóstolo Paulo nos pede que a gente não se conforme com esse mundo, mas que tenhamos o nosso entendimento transformado, renovado pela palavra do Senhor. E quando a gente vai falar de masculinidade, o que é que a palavra do Senhor nos aponta? Nos aponta uma masculinidade centrada na pessoa de Jesus, que eu já falei, que essa pessoa que se doa, que se entrega, mas que se revela a nós, se apresenta a nós, quando vai se dizer assim, quem Cristo é? Como que você é? Ele se apresenta de que forma? Que sou manso, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E muitas vezes a gente vê um padrão de masculinidade sendo ensinado, até como bíblico, que nada tem a ver com mansidão, que nada tem a ver com humildade, muito pelo contrário, né? A machosfera está aí carregada de soberba, né? De altivez, que em nada revela o padrão de Jesus nas nossas vidas. Então, existem dois pontos que precisam ser trabalhados, né? As mulheres e os homens precisam de informação e os homens precisam ter um redimensionamento de quem eles são, filhos amados de Deus, e precisam olhar para esse Cristo, né? Para essa cruz. Por que o nome do livro é esse? Porque no Éden, Boa coisa, conta pra gente. com a queda, com a entrada do pecado no mundo, em Gênesis 1 e 2, Deus vai mostrar ali o panorama do que é a sua criação, do propósito dele para a criação. Né? Não só no aspecto relacional, da relação do homem e da mulher, mas em tudo. Ecologia, ecossistema, o cuidado com a natureza, tudo. Então está revelado ali, você quer saber o que, é que Deus pensa sobre qualquer assunto, está ali, Gênesis 1 e 2. Aquele é o referencial. A partir de Gênesis 3, com a entrada do pecado no mundo, vai ser descrito a partir disso o que é uma vida distante, né? Desconectada do Criador. E, portanto, do plano original dele para as relações e para a humanidade. Então, muitas vezes, muito do que a Bíblia descreve como consequência do pecado é, por vezes, ensinado como se fosse o desejo de Deus para as relações. E eu falo um pouco disso também. E do Éden, por quê? Interessante pensar o Éden, porque não temos ali apenas a questão Adão e Eva, né, quando pensa em Éden, mas e Caim e Abel, e o Sete. Há uma família envolvida, uma família toda ela que sofre com esse pecado. Então é interessante lembrar que até mesmo a violência que vai ocorrer futuramente entre irmãos, dentro desta família, também uma violência doméstica. Ela também aparece já como resultado do pecado, como resultado dessa quebra daquele que era o ideal de Deus na criação do mundo. Isso tudo precisa realmente ser levantado, ser estudado, e eu acho fantástico que você consiga trazer isso tudo no livro, Fernanda. E eu acho fantástico porque eu amo a palavra e eu fico assim impressionada quando eu vejo as pessoas falando, né, que a palavra de Deus ela é misógina, que a palavra de Deus ela é preconceituosa. E você pergunta, você leu a palavra? Você conhece a palavra? Você estudou a palavra? Não. Então é a partir de uma ideia, de uma imagem. E Deus, quando ele sabe de todas as coisas, né? Ele viu Adão ali, Eva pecando, caindo, desobedecendo, escolhendo conhecer o mal, porque quando a serpente fala que ela dá a entender que Deus escondia algo muito de bom, muito bom, né? De Eva. Deus não tinha dado tudo
aquele paraíso não era suficiente. Existia algo muito bom que Deus reteve, que Deus não quis dar. Então, ela coloca em xeque o caráter de Deus, de um Deus bom, que tem coisas boas para nos dar. E eu fico imaginando Deus ali, né? Vendo aquilo tudo e decidindo não intervir, porque ele criou para si um homem e uma mulher que o amasse, que escolhesse por ele de livre e espontânea vontade. Ele não criou marionetes nem robô, né? Mas ele não se deteve aquilo. Quando ele fala lá no Éden mesmo, né? Que ele começa a narrar as consequências do pecado para o homem, para a mulher, para a humanidade, para a natureza, para a própria serpente. E ali ele já traz a promessa, né, de redenção. Ele fala: da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, desde o Éden, Deus já aponta para a cruz, que a semente da mulher a gente sabe que é Jesus, né? E ali ele poderia colocar um peso de condenação sobre a mulher. Afinal, depois dessa narrativa, o peso sobre a mulher, ele é muito simbólico na pessoa de Eva, né? Porque Eva hoje, afinal de contas, foi por meio da mulher que a gente é infeliz, por meio da mulher que a gente vive as guerras, a fome, as doenças. O problema do mundo é a mulher. E a gente vê essa ideia tão solidificada no entendimento da humanidade que a gente olha como a mulher foi destruída, né? Em sua dignidade, em seu valor, tudo aquilo que Deus coroou a ela ali no Éden, por conta dessa ideia mesmo construída a partir desse evento. Mas a gente não vê isso na palavra. Quando Deus se revela a Eva, apontando a consequência, parece que Deus está amaldiçoando Eva. E, na verdade, Deus está dizendo o inevitável, né? As consequências inevitáveis trazidas pela entrada do pecado no mundo. E quando Deus faz isso, ele não amaldiçoa Eva. Ele coloca sobre Eva, representando ali todo o feminino que viria. Que dela viria aquele. Ele poderia dizer que viria de Adão. Mas ele disse que viria de Eva. Da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que Cristo fez isso ali na cruz, né? Nos dando a possibilidade de, através da obra dele completa na cruz, nos dar uma nova natureza. Não uma natureza mais marcada por este pecado que entrou, né? Mas em Cristo nós temos uma nova natureza. Nós somos regenerados, ou seja, a nossa natureza é renovada, né? Não mais pelo pecado, mas pelo Espírito de Deus, que nos ensina todas as coisas, nos ensina o que é ser mulher, nos ensina o que é ser homem, né? Olhando sempre homens e mulheres, né? Qual que é o referencial para mim enquanto mulher? Qual que é o referencial para o homem enquanto homem? É Cristo. Cristo é suficiente, né? Nele nós somos plenamente satisfeitos na nossa feminilidade, o homem na sua masculinidade. No masculinidade. seu início, em Gálatas 3:28, diz: não existe mais homem nem mulher. Exatamente. Em Cristo são todos são Cristo um em é o Cristo. exemplo a todos. Exatamente. Se o cristianismo fosse ainda hoje, como foi naquele período inicial, com Jesus mesmo, com todo o tratamento que ele tem, com todo o tratamento que Jesus tem com as mulheres e tudo mais, se o cristianismo fosse daquele jeito, realmente a igreja hoje seria muito diferente. O mundo seria outro, né? É o que acontece. Mas eu acho muito voltar aqui, deixa eu cortar um pouquinho essa parte. O nosso tempo daqui a pouco acaba também, Fernanda, para você falar um pouquinho mais do livro. E eu acho que uma coisa que você tem que falar do seu livro, que é importantíssima, e eu acho que é justamente aqui é o grande diferencial. Você pode encontrar livros sobre a relação família, isso acontece, existem muitos livros, mas você não vai encontrar nenhum livro que traz os caminhos de apoio às vítimas e as sugestões de como isso deve ser tratado na igreja. Por quê? Porque a violência é humana, infelizmente. A violência não é cristã, não é islâmica, a violência é do ser humano. Começa ali no Éden, como você colocou muito bem. Então precisamos tratar dessa violência. Violência que não é só violência do homem para a mulher. É violência da mulher para o homem, muitas vezes. É violência da mulher e do homem para os filhos. Isso é violência doméstica também, crianças que sofrem, idosos que sofrem também dentro das casas. Então não é só a mulher que sofre violência patrimonial, moral, violência, não, criança também sofre.
Idosos sofrem. Há pouco tempo a gente viu no Brasil, chega aqui em Portugal, notícias pavorosas que a gente vê de crianças sofrendo no Brasil violência doméstica. E o que é gostoso no teu livro é justamente isso. Você dá possibilidade de cortar o mal. Como resolver essa situação. Então, como uma coisa que o Maurício, aqui nos ouvindo aqui, colocou, e eu acho que é importante justamente buscar isso. O Maurício falou justamente dessas sugestões que você coloca. São muito úteis, são muito importantes. Então, fala um pouco sobre isso. Como é que a igreja pode auxiliar? Como isso pode ser feito através de aulas? Como é que você sugere no teu livro? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito importante. Esse é o diferencial do seu livro, principal. Então, lá eu trato sobre esses temas que eu falei aqui, falo um pouco da masculinidade, trago um pouco das estatísticas no capítulo 4 do livro. Eu trago um pouco sobre o panorama, né, no Brasil, os dados que muitas vezes não nos deixam mentir, né? Como a gente ouviu há um mês atrás, aquela pastora Helena Raquel falou sobre algo que não é novo para a gente, mas parece que foi novo para muitas pessoas. E um determinado líder chegou e falou: eu quero ver os dados dessa pesquisa fajuta, né? Os dados estão aí, né? As notícias estão aí, não nos deixa dúvida dessa realidade tão dura no país como um todo, mas dentro das nossas igrejas também. Então eu trago um pouco sobre esses dados no capítulo 4. No capítulo 5 eu falo um pouco dessa masculinidade, essa possibilidade de uma masculinidade redimida, através dessa nova natureza possível através de Jesus. No capítulo 6 eu falo sobre perdão, reconciliação e divórcio, porque esse é um tema também que traz muitos conflitos, principalmente para a mulher, porque acredita que perdoe seu marido, você precisa perdoar. Jesus falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7, como se o perdão fosse sinônimo de não romper o ciclo de violência. Ou se você rompeu, quer dizer que você não perdoou. São coisas totalmente diferentes. Então, eu trago isso no capítulo 6. E no capítulo 7 é o capítulo onde eu falo dos caminhos de apoio à vítima, né? E deixa eu abrir aqui. Ali eu falo um pouco sobre a igreja, como essa rede de apoio. Porque, assim, a Bíblia, ela tá o tempo todo ali falando, né? Desde Gênesis até Apocalipse, ela vai falar muito sobre essa questão, essa orientação de Deus, para que a igreja, isso está presente no Novo Testamento também, as orientações de olhar para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, e muitas vezes essa viúva, presente nesse texto bíblico hoje, dentro do nosso contexto de sociedade, é essa mulher que precisou se divorciar, precisou romper esse ciclo, e a gente sempre está pronto para apontar. Ah, mas por que ela não larga? Ah, mas por que ela não sai? Mas será que muitas vezes a gente, enquanto igreja, eu falo hoje enquanto igreja, porque eu acredito que Deus nos confiou isso, e Ele fala disso o tempo todo em sua palavra, tem sido esse apoio, né? Já começa pela falta de informação. Como é que eu vou apoiar algo que eu não sei nem o que é? Então, existem igrejas grandes que podem dar um suporte maior, mas eu sou de uma igreja pequena, eu moro numa cidade pequena no interior. Então, dentro do que está possível para mim, né, o que eu posso fazer? Então, eu falo ali um pouco sobre esse sentimento de pertencimento, e eu falo um pouco até sobre as necessidades dessa mulher. A gente pensa muito nas necessidades básicas, como se necessidade básica fosse só comida, fosse só ter o que comer, ter o que beber, ter um cobertor para se cobrir. Mas as necessidades básicas do ser humano também é a necessidade de pertencimento, de vínculo. Então, muitas vezes essa mulher, se ela decide, por exemplo, se divorciar, né? Será que ela vai ter o mesmo acolhimento de uma mulher casada dentro da igreja? Será que ela vai ter a mesma aceitação? Será que ela não vai ser vista por maus olhos, né? Como de repente uma ameaça, um risco para a igreja? A gente pensa que não, mas existe muito dessa postura muitas vezes. E essa mulher que muitas vezes rompe sem condições materiais de recomeçar, né? Muitas vezes com filhos, né? Ficou dedicada a esse casamento por tantos anos e se vê de repente sem uma profissão, sem um emprego. Então, a igreja pode ser também esse suporte, mas não só a igreja. As amizades, né? As amizades fazem muita diferença na vida das pessoas que estão precisando se recomeçar, porque uma das ferramentas que esse agressor utiliza é o distanciamento dessa mulher, muitas vezes da família, muitas vezes dos seus amigos. Ele vai distanciando essa mulher
gradativamente, de maneira a ela se ver sozinha. Então, essa amizade que muitas vezes se distanciou, até a amizade que se distancia da mulher vítima de violência, até porque cansou de falar, de ajudar e ver aquela mulher não fazer nada. Mas é muito importante que não há, que se escolha por permanecer, né? Assim como Cristo escolhe permanecer conosco nos dias maus, né? Muitas vezes nos dias em que a gente não quer, mas ele permanece, está sempre socorro bem presente na hora da angústia, né? Que essas amizades estejam disponíveis, porque a amizade é um apoio que salva vidas. Então eu trago também essa rede e a rede civil, porque a gente precisa olhar para a rede civil de apoio, né, que existe nos municípios grandes que tem as DEAN, as Delegacias de Atendimento Especializado à Mulher, mas não só isso, a Casa da Mulher Brasileira, órgãos específicos de atendimento a essa mulher. E nas cidades pequenas como a que eu moro não existe essa estrutura, né? Mas existe o CRAS, existe o CREA, existe a delegacia, existe o posto de saúde, existem serviços de vínculo, de convivência que ajudam essa mulher a se fortalecer. E nós muitas vezes enxergamos o crente, não a sua maioria, mas uma parte deles, parece que participar disso é como se não fosse algo cristão, né? E a graça comum de Deus está aí, derramada sobre tudo, né? Tudo que é bom tem a graça de Deus ali para dar suporte, para dar apoio. Então eu falo sobre essa rede de apoio civil também, que inclusive pode ser acionada pelo próprio pastor, pelo próprio líder de casais, líder de mulheres, acompanhar essa mulher de repente numa delegacia, numa consulta, encorajar essa mulher a fazer uma terapia, a procurar um psicólogo, ir com essa mulher no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que atende mulheres vítimas de violência também. Então, essa rede faz uma grande diferença na vida dessa mulher. Muitas vezes não é necessário, assim, investimento, em alguns casos, grande, né, de dinheiro para recomeçar, mas muitas vezes é necessário pequenas coisas, né? Eu passei por uma situação de ter que recomeçar e eu nunca me esqueço de uma amiga que virou para mim e falou assim: que unha é essa? Você sempre estava com a unha feita e tá com essa unha. Eu nunca vi sua unha assim. Toma, tá sem dinheiro para fazer a unha, né? Eu já sei. Me dá aí seu pix. E fez um pix para mim, a contragosto, mas porque se preocupou com aquele momento em que eu estava com a minha até dignidade, autoestima fragilizada, e fez um pix para mim. Vai fazer a unha com esse dinheiro, não vai comprar nada para fazer a unha. Então são pequenos gestos, né? Se atentar a uma coisa tão simples, uma unha, mas que já faz uma diferença tão grande quando a gente mulher tá com a unha bem feita, né? Tá com o cabelo arrumado, enfim, são pequenas coisas que se cada um fizer, essa mulher não vai se sentir sozinha e vai se sentir encorajada a, se necessário, sim, romper com esse ciclo, e se necessário, sim, né, pedir o divórcio, porque esse é um tema também muito delicado, e eu falo um pouco dele no meu livro, porque de fato Deus odeia o divórcio, mas ele odeia também, no mesmo versículo ele fala, né, aquele que comete violência. A gente ouve muito a primeira parte do versículo, né, que Deus odeia o divórcio. Mas a segunda parte, e aquele que tem a violência em suas mãos, a gente não fala disso. Então, em resumo, assim, bem rápido, que eu poderia falar do livro é isso, né? Hoje é dia 18, então, dia 1º, daqui a 2 semanas, eu vou estar lançando esse livro aqui, Amargosa. Então, quem é aqui de Amargosa? Eu quero já deixar o convite para estar comigo ali, vai ser no Vale Shopping, naquela área verde ali, próximo ao Beliche. Vou estar ali fazendo o lançamento oficial, você vai poder adquirir o seu livro. Mas quem não é de Amargosa também pode fazer a compra direto pelo direct. Eu tenho a versão do e-book disponível na Amazon. Quem preferir o e-book, eu prefiro o físico, né? Enfim, pode me chamar no direct que a gente pode conversar sobre isso, sobre envio e tudo mais. Acho que a gente já está meio que chegando ao fim, né, professora Alice? Exato, estamos chegando já quase ao fim. Tá baixo. É importante. Deixa eu pegar de novo esse microfone. Muito bem, a gente está chegando realmente quase ao fim aqui, já de 1 hora. Agradecer a todos que estão conosco aqui. Mas, como eu disse também, uma coisa importantíssima que temos que deixar claro aqui nessa live é a importância desse livro como manual para ser utilizado pela igreja, pelos grupos de apoio, por todos.
porque esse livro, além de toda essa base teórica que a Fernanda explicou aqui muito bem, ele traz sugestões práticas de estratégia de prevenção. Isso é importantíssimo. Não é apenas, então, agir depois que a violência ocorre, mas é trabalhar dentro das igrejas para que a violência não venha nem a ocorrer. Como tratar isso nas escolas dominicais, tratar em reuniões de homens, reuniões de adolescentes, reuniões até mesmo de crianças. E como eu disse, a violência doméstica não se restringe apenas à violência cometida à mulher. Qualquer violência ocorrida em ambiente doméstico é crime, é contra a palavra de Deus também. Um texto importante está no Salmo 11, versículo 5, que diz: o Senhor prescuta o justo e o ímpio, mas odeia os que amam a violência. Precisamos, então, estar sempre lembrando que Deus, em hora nenhuma na palavra dele, autoriza a violência. Nunca isso é autorizado. Eu tenho alguns textos que eu gostaria de convidar vocês a lerem também, quem tem interesse sobre esse assunto, buscando lá na página lidsemeyer.pro, além do livro, você vai encontrar no blog vários textos. Há um texto chamado Violência à Mulher Estrangeira no Antigo Testamento. Há um texto chamado O Perigo da Naturalização do Feminicídio. Há outro que é a Violência de Gênero Justificada pela Fé, que fala sobre tudo isso que também a Fernanda colocou. E, por fim, um texto que eu também sugiro chamado Assédio Sexual na Igreja. Convido vocês a lerem, comentarem comigo também depois. Como eu falei, podem buscar na minha página, na internet, ou mesmo através do Instagram, você vai encontrar por lá também. Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com a Fernanda, a oportunidade de ter conhecido o livro da Fernanda, e recomendo vocês todos a conhecer esse livro. Quem ainda não leu, quem ainda não comprou a versão e-book, ou quem agora tem a possibilidade de comprar também a versão física, comprem. Vocês não vão encontrar em livro nenhum, esse material que está no livro da Fernanda. Principalmente esses 2 últimos capítulos. O capítulo que fala sobre como agir e como prevenir essa situação de violência. Fernanda, muito obrigada mais uma vez. Professora, eu que agradeço demais a senhora por toda a disponibilidade e por tanto que a senhora tem feito. E só para finalizar, lá no apêndice do livro, eu trago algumas informações e eu trago um guia que pode ser trabalhado com adolescentes. Esse tema realmente ele pode ser trabalhado com adolescentes também. Esse livro pode ser um livro de estudo, mas porque tão importante quanto a mulher que vive a violência conhecer para romper o ciclo é conhecer para não entrar em um ciclo de violência, né? E ali eu trago um guia sobre como identificar sinais de alerta em um namoro potencialmente abusivo. E trago um guia de como identificar um namoro. Deixa eu ver direitinho aqui como foi que eu escrevi. A gente escreve para identificar sinais de um namoro saudável. Isso, sinais de um namoro saudável, exatamente. E é muito interessante trabalhar esse tema com os adolescentes, né? Então é isso, gente. Eu estou muito agradecida a todos vocês que participaram dessa live. A professora Lidse, que aceitou lá para ela agora, já vai dar 9 horas da noite. A gente está com a diferença de 4 horas, que ela mora em Portugal. Mas ela aceitou e que Deus abençoe, professora Lidse. Esses textos da senhora são maravilhosos. Quando eu li esse do feminicídio, eu fiquei assim, meu Deus, porque eu vou deixar aqui, a Ana perguntou o endereço, eu vou disponibilizar depois. Vale muito a pena ler. Ela traz a reflexão sobre a morte de Jezabel, né? Uma morte trágica. Embora Jezabel fosse uma mulher que perseguia o povo de Deus, enfim, mas era uma mulher, né? E como que foi celebrada, como que teve essa naturalização dessa morte, né? Uma morte tão vil, uma morte tão terrível, e ela traz essa reflexão de como que a gente naturaliza a morte do feminino, né? A morte, aí ela colocou. E vale muito a pena todas essas leituras dela. Eu li praticamente todos para poder escrever esse livro, além do livro dela. E vocês podem seguir a página dela, porque o conteúdo dela é maravilhoso. Ela tem cursos online também. Vários cursos lá que você pode acessar esse site, fazer esses cursos. Enfim, vai ser, para quem se interessa por esse tema, só tem a ganhar.
Eu quero agradecer, gente, dizer a vocês também que nos próximos dias, acho que no dia, se tudo der certo, no dia 28 eu vou estar fazendo uma outra live, né? Essa pessoa que vai fazer, eu não vou dizer agora quem é, mas ela é doula. E ela me falou assim, se nenhuma das minhas gestantes derem a luz no dia e no horário da live, a live está confirmada. Eu vou fazer o banner mais para frente. Dá uma olhada em qual é a lua, viu? Se for lua cheia, é perigoso. Pois é. Então, se não houver nascimento de nenhuma gestante que ela acompanhe nesse dia, nessa live vai acontecer e vai ser muito importante, porque nessa live eu vou falar sobre, vai ser específico sobre essa questão da rede de apoio, né? De como a igreja, ela é líder de um grupo de mulheres, de um ministério de mulheres, de uma igreja lá no São Bento do Sul, a igreja luterana. Então ela trabalha muito com isso. Ela vai falar um pouco sobre como a igreja pode ser essa rede de apoio para essa mulher. E também vou ter uma live com um teólogo também, isso é no mês de agosto, para falar sobre como esse tema precisa ser, ele é professor universitário da Universidade Luterana do Brasil, como esse tema é necessário, né, ser incluído no currículo da formação teológica, né, para que pastores tenham esse entendimento e essa informação desde a base de ensino, desde os seminários. Então, se vocês puderem também, já estão convidados para participarem das próximas lives, que vão ser maravilhosas também, assim como foi essa da professora Alice. Quero agradecer a todos, agradecer a professora Alice e até a próxima. Como é que fecha isso aqui, gente, para eu não perder essa live? Vou tentar aqui. Um abraço.